Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do Altíssimo abençoe a vida de todos. Estou com um tempinho aqui agora, vou deixar essa mensagem no canal Adorando em Espírito. Eu espero que ela possa ser útil para muitas pessoas. Eu tenho certeza que essas mensagens estão trazendo muita paz e libertação no entendimento de muita gente e que assim continue. Estarei dando sequência na leitura do livro de João, não me esqueci, mas eu quero aqui hoje deixar uma leitura sobre 2 Pedro, capítulo 2, que é um livro incrível, esse livro de Pedro. E aqui Pedro traz algumas informações incríveis sobre os falsos mestres que surgiriam e enganariam a muitos. Falsos mestres que Paulo também comentou lá em Atos 20, né? Não é coisa do tempo presente, é algo que já acontecia na velha aliança e na nova aliança também, infelizmente, adentraram muitas pessoas trazendo engano, né, para a mente da humanidade. Precisamos entender como é que se enganava na velha aliança e como é que se engana na nova aliança, né? Porque quando você separa as duas coisas, isso fica lindo de você compreender. Mas eu achei interessante ler essa passagem aqui, nesta mensagem, porque é o seguinte: muitas pessoas, elas têm dito que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, né? Até eles falam enganosamente, porque falsos profetas apareciam na velha aliança. Na nova aliança, o que aparece são falsos mestres. Inclusive, é um detalhe que eu observei aqui que Pedro fez questão de falar falsos mestres na nova aliança. Por que falsos? Porque o Messias disse em Mateus 23 que não existiria mais mestres na nova aliança para aqueles que crescem, né? Aqueles que ouvissem a voz do bom pastor, que entendessem a sua mensagem, elas não teriam mais mestres para seguir. Elas seriam guiadas pelo Pai, pelo Espírito do Pai, pela palavra. Por isso que lá em Mateus 23 o Messias fala, né, que só existe um mestre, o Cristo. Ou seja, quando ele fala o Cristo, ele não está falando dele como carne, ele está falando como a palavra que habitava ele, né? Porque Cristo significa ungido, né? Messias, ungido. Então, quando a gente entende, ele não está trazendo para ele ali aquele homem, ele está trazendo a glória sempre para o Pai. O Messias sempre trazia a glória para o Espírito Santo que nele habitava e que depois, após a sua morte, seria derramado sobre toda a carne, né? É legal a gente entender isso de forma bem nítida para a gente poder ter uma linha lógica de raciocínio. Então, olha que interessante, muitas pessoas têm surgido trazendo, né, essa palavra falsos mestres, falsos profetas no fim dos tempos. Mas isso já é uma deturpação dos líderes religiosos para não perder os seus ganhos, né, as suas vidas boas. Então eles utilizam essa frase e colocam isso na mente das pessoas, tipo assim: qualquer pessoa que ensinar para você algo diferente do que eu estou ensinando. Inclusive eles pegam uma passagem que Paulo fala, né, que se alguém vos anunciar outro evangelho, seja anátema. E aí os pastores hoje do nosso tempo, eles dizem que anunciar outro evangelho é anunciar algo diferente do que eles ensinam. E na verdade é para nós sermos anátema ao evangelho contrário ao que o Messias ensinou. E o evangelho que o Messias ensinou está muito diferente desse que eles estão ensinando hoje. Primeiramente, que se existe líder hoje das pessoas para ensinar a palavra para elas, já é diferente do evangelho que o Messias ensinou. Porque o evangelho do Messias, ele disse que o Pai seria, né, o Consolador. Ele iria para o Pai, enviaria o Consolador. E esse Consolador, que é o próprio Espírito do Pai, esse Consolador é que seria o mestre das pessoas, o rabi, o tutor, como ele fala em Mateus 23. Eu não me canso de falar porque é incrível essa declaração dele. E o Messias, ele deixa claro também, né, quando ele fala que ele enviaria o Consolador, é que esse Consolador, como está profetizado pelo profeta Joel, seria derramado sobre todo aquele que crê, sobre toda a carne. Então, e Pedro afirma que isso começou a acontecer em Atos 2, e aquele que cresce continuaria recebendo o Espírito do Pai para dominar a sua vida, para ser o seu guia, né? É aquela vozinha que fala com a gente o tempo todo o que fazer, o que não fazer. Quando a gente dá ouvido a ela, você pode ter certeza que você encontrará a paz, porque você percebe que sempre que você faz alguma coisa errada, aquela voz que eles chamam de consciência, né? Você vai ouvir
e você vai ser chamado a atenção. Isso é o Espírito do Pai nos alertando sobre o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Né? Quando você fica devendo para alguém, aquela voz que fala pague, 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 é o Pai falando. Algumas pessoas já nem ouvem mais essa voz, de tanto que a negaram, ela vai diminuindo o volume dela a chegar ao ponto que você não a ouve mais. Mas aquele que ainda tem a capacidade de ouvir essa voz, ela ainda tem a capacidade de andar nos caminhos que o Pai quer. Né? E com isso não precisava de que ninguém ficasse ensinando um para o outro o que tem que fazer. Por quê? Porque as pessoas ouviriam a voz do Pai. Né? Paulo fala isso em Hebreus 8, né? Que aqueles que fazem parte da nova aliança, do novo pacto, eles não precisam de que ninguém fique lhes ensinando nada. Né? Por quê? Porque é o próprio Espírito do Pai que lhe ensina todas as coisas. Hebreus 8. Se você acredita que você faz parte da nova aliança, então você tem que entender que você tem que ser guiado pelo Espírito do Pai e não pelos homens. Então esse evangelho que está aí hoje, né, com hierarquia, negando o que o Messias falou em Mateus 20, né, que são entre os ímpios. O que é ímpio? Sempre entre aqueles que não têm piedade, não têm amor ao próximo. O Messias fala, são entre esses que existe hierarquia. Ele fala que entre os nascidos do Espírito, ou seja, entre vós, ele se referindo aos discípulos, vós sois todos irmãos. Então não existe mais hierarquia. Existiu na velha aliança, porque o povo na velha aliança não tinha o Espírito do Pai para dominar a vida deles. Então existia hierarquias para dominar o povo, como Paulo disse em Efésios 4, né, quando ele fala que o Pai ele deu uns para pastores, outros para profetas, ele deu outros para mestres, para quê? Para que o povo na velha aliança não se perdesse, porque eles não tinham a presença do Espírito Santo. Então o Pai ungia algumas pessoas com essas funções, para que essas pessoas pudessem tomar conta da vinha, né? Que o Pai chama de vinha lá em Marcos 12, ele arrendou para os lavradores e ele deu para esses lavradores talentos, como eu já falei na parábola dos talentos, Mateus 25, né? Ele deu um talento para um, deu 2 para outro, 5 para outro, que a gente pode chamar pelos nomes de pastores, de mestres, profetas. Cada uma dessas hierarquias, né, era um talento que o Pai dava, cada um conforme a sua capacidade, para administrar a vinha do Pai na velha aliança, porque o Pai não se fazia presente. O Messias deixa claro isso nas parábolas dele, quando ele falava que um homem veio, arrendou uma vinha, saiu de viagem, né? Ou seja, o Pai, ele se ausentou, ele deixou na mão dos lavradores para tomar conta da vinha e colocou lá o lagar, que eram as leis do Pai, para poder eles praticarem essa lei, ensinar essa lei para o povo. Então existiam essas hierarquias. Já na nova aliança, isso cai por terra como um cargo e aí se torna dons, para que as pessoas possam agora exercer isso, não mais como dominação uns sobre os outros, porque nós passamos a ser todos irmãos, mas sim no momento de precisão, você ali, se você puder guiar uma pessoa a um caminho correto, se ela está indo por um caminho errado, você vai guiá-la, mas como um dom, não mais como um cargo, né? Você não recebe o título de profeta mais na nova aliança. Você pode em algum momento falar uma palavra para uma pessoa que vai trazer refrigério para ela, que vai mostrar para ela que ela está errada, mas tudo como um dom, não mais como um cargo. Então é necessário entender que isso que está aí hoje é uma tremenda de uma apostasia e foi predito por Paulo que isso aconteceria. Lá em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala que o povo, por preferir o engano, né, o Pai deixaria o povo ir pelo caminho do engano para que os sinceros se salvassem, né, e para, né, que o povo pagasse, porque não quiseram ir pelo caminho da verdade, não quiseram obedecer o plano do Altíssimo, não quiseram ter o Messias como seu único pastor, como ele mesmo diz em João 10, que na graça, em João 10,16, ele seria o único pastor, aonde ovelhas de dentro do aprisco e de fora do aprisco lhe seguiria. Ele não fala que são todas, ele fala que algumas de dentro do aprisco, que era Israel, como nós sabemos que existiu, né? A mulher samaritana, tivemos Zaqueu, tivemos os próprios discípulos e tantas pessoas que a Escritura não menciona, mas fora do aprisco também tivemos muitas pessoas
que o seguiram, né? E o buscaram, como a mulher cananeia, que já estava sedenta, esperando pelo pão que seria derramado aos gentios. Temos lá o centurião, que também era gentílico, e já querendo receber do Messias o pão, né? E também tantos outros que não está mencionado, mas que sabemos que são muitos. Por quê? Porque Paulo foi destinado para esse trabalho de ganhar almas no meio do povo gentil, e hoje nós, né, somos frutos de tudo isso. Então eu acho interessante que nós estamos vivendo numa época de uma grande apostasia, onde o que o Messias veio trazer e ensinar está sendo hoje comercializado. As pessoas estão lucrando com aquilo que ele veio trazer, né? Ele veio sendo a materialização, a consumação do plano do Pai, né? Ele veio ali trazendo a realidade das sombras, né? Porque sabemos que a velha aliança ela culmina no Messias, ou seja, o Messias ele é a realização de toda a sombra da velha aliança, né? Sabemos que ele é a pedra que apedreja o pecado, que é a palavra do Pai. Nós sabemos que ele é o pão da vida, nós sabemos que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, nós sabemos que ele é o santuário do Altíssimo, né? O tabernáculo que habitou e recebeu o Altíssimo em si. Nós sabemos que no Messias tudo se conclui. E quando ele consuma, quando ele diz no madeiro está consumado, nesse momento ele põe fim todas aquelas sombras, aquelas práticas que o povo tinha como um ritual, ele põe fim. Por quê? Porque não haveria mais necessidade de praticar aquilo, porque ele havia checado, né? Se concluiria todas as sombras. Por exemplo, o povo tinha na velha aliança a prática da festa dos tabernáculos, né? Que era uma sombra que o Pai manteve, que era um ensinamento que não podia sair da mentalidade do povo de Israel, né? Porque o Pai, ele sempre gostava de habitar nas tendas, como ele disse, né, a Davi em 2 Samuel 7. O Pai nunca teve prazer de habitar em templos feitos por mãos de homens e, na verdade, ele nunca habitou, como disse o profeta Isaías no capítulo 66, como disse em Atos 7, o apóstolo Estevão disse isso dentro do templo, olhando na cara dos líderes religiosos. O Criador que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens. E nós sabemos que através do profeta, lá em 2 Samuel 7, isso fica claro. O Pai fala, eu nunca pedi para construir templo algum para mim, porque eu amo habitar nas tendas. E por que ele gostava de habitar nas tendas? Se nós analisarmos, é por isso que existia a festa dos tabernáculos. Que a festa dos tabernáculos deixava claro que o Pai habitava nas tendas, né? Porque foi o local de moradia do povo de Israel quando foi tirado do Egito. E por que o Pai insistia e fazia esse ritual das festas dos tabernáculos? Olha quanta coisa a gente fala antes de poder entrar no contexto aqui. Mas é legal que você tenha essa visão global para você entender o que Pedro está falando aqui. Então assim, o Pai ele mantém o povo com esse ritual anual das festas dos tabernáculos para o povo não esquecer que ele amava habitar nas tendas. E o que representava essas tendas? Antes do homem pecar, do homem cair, o Pai habitava no entendimento do homem. Né? Nós temos lá no livro de Gênesis o relato de que o Pai diariamente falava com Adão, diariamente falava com Eva, ou seja, e aonde ele falava com essas pessoas? Ele falava no entendimento, ó, vem de tenda, entenda, né? Ele habitava. Quando o homem ele dá lado pro seu lado carnal, né? O Pai passa a não fazer morada mais no seu entendimento. O homem se torna pagão. O seu entendimento se torna sem a presença do Pai. E ele passa agora a ser carnal, né? A praticar os frutos da carne, não dar ouvido mais à voz do Espírito. No meio dessa história toda, como eu já gravei em alguns áudios, né? O Pai encontra Abel, que ainda ouvia sua voz e morreu sendo justo. O Pai encontra Noé. O Pai encontra, inclusive Noé, Pedro comenta sobre ele aqui em 2 Pedro 2. O Pai encontra, no meio dessa história toda, o Pai encontra Abraão, né? O próprio Ló também aqui, 2 Pedro 2, Pedro comenta sobre Ló, que o Pai livrou ele de pessoas que estavam pagãs, né, com a mente sem a sua presença. Ló era temente ao Pai. O Pai encontra, no meio dessa história toda, Moisés, ele encontra várias pessoas. E depois de Moisés ali, quando o Pai tira o povo do Egito através de Moisés,
Aí que começam os rituais que o pai estabelece para Israel. E para quê? Para que eles não esquecessem e tivessem como sombra no seu entendimento que o pai habitava em tenda. Por isso que existiam os rituais anual. E aí quando vem o Messias e o pai passa a habitar o seu templo, que era o Messias, em Malaquias 3 isso está escrito, que o pai habitaria o seu templo, e o Messias ele foi chamado de santuário no livro de João, quando ele fala, destruam esse templo de pedra que eu levantarei o verdadeiro templo, e lá fala que ele se referia ao seu corpo, ao seu santuário. Então o Messias, ele foi o primeiro homem a receber o Espírito do Pai sem medida, como está escrito no livro de João, acho que no capítulo 3. Ele recebeu o Espírito do Pai sem medida. Ele não recebeu 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos, conforme a sua capacidade. Não, ele recebeu tudo. Ele recebeu de forma plena o Pai. Então, quando isso acontece, acaba-se as sombras das festas dos tabernáculos. Porque o Pai encontrou um templo que pudesse recebê-lo de forma plena. E quando o Messias ele morre no madeiro, depois disso, quem crer em suas palavras, porque as palavras do Messias geravam vida, geravam luz nas pessoas. Antes de ele vir ao mundo, não existia ninguém que falava o que ele falava. As pessoas não tinham conhecimento dessas palavras que ele dizia, né? As suas palavras geravam vida. Quem cresce já estava salvo. Por isso que fala lá no livro de João, né? Quem crê em mim não é condenado. Porque quando você crê nas suas palavras e as pratica, você estará vivendo em luz, né? Não mais em trevas. Então, foi através do Messias, por isso que Paulo fala em Hebreus 1, que no passado o Pai falava pelos profetas. Mas o que os profetas falavam era muito pouco perto da sublimidade do que o Messias falava. Então Paulo fala que agora no presente e no futuro ele falaria pelo Filho, porque as palavras do Filho eram muito mais poderosas, eram cheias da presença do Pai. Você está entendendo? Então quando o Messias ele se entrega no madeiro, acaba-se as sombras das festas do tabernáculo. Se existe alguém ainda que pratica a festa do tabernáculo, está muito fermentado, com certeza está seguindo falsos mestres que não entenderam o plano de salvação e estão enganados, fermentados. E a partir do madeiro, esse Espírito do Pai, que antes não habitava no entendimento do homem, porque o homem estava carnal, estava tendo que depender de leis externas para tentar obedecer ao Pai. Paulo chama em Gálatas 4 essas pessoas de filhos escravos. Quando chega no madeiro, o Messias fala, agora quem crer em mim, como ele diz, né, para os discípulos, ide por todo mundo agora, anunciai o que eu ensinei, e batizai a todos que crerem. Quem crer e for batizado será salvo. Então aqueles que recebessem... Aqui, deixa eu vir aqui para dentro aqui que a minha esposa chegou. Aqueles que recebessem, né, o que ele falava, eram salvos, recebiam o Espírito do Pai e se tornava também o seu tabernáculo, o seu santuário. Por que santuário? Porque se tornou santo, assim como o Messias o era. Olha que coisa linda. E não só a festa do tabernáculo, que era uma festa, que era uma sombra, mas todas as festas que existiam na Velha Aliança, como a Páscoa, por exemplo, que se matava um cordeiro, né? Quando vem o Messias e eles matam ali o Messias ali estava representando e cumprindo a festa da Páscoa que o Pai instituiu lá na saída do Egito. Quando vem o Messias e eles matam ele, ali é a prova clara de que se cumpriu aquele ritual. Então, na nova aliança, não é necessário mais você ficar praticando Páscoa nenhuma fisicamente. Por quê? Porque Paulo mesmo disse, renovai o vosso entendimento. Por que Paulo diria essa frase para renovar o entendimento? Paulo não era um falso mestre. Paulo havia entendido que após o madeiro não existe mais obras da lei, não existe mais obras físicas que nós podemos fazer para agradar o Pai. Por isso que ele chega a dizer em Efésios 4 que ninguém é salvo pelas obras. Essas obras são as obras físicas. Por quê? Porque o Pai é espírito. E o Messias deixou claro à mulher samaritana que nós devemos buscá-lo de forma espiritual e não de forma física mais. Isso durou até o madeiro. E no madeiro, no Messias, se conclui todas as sombras necessárias. Desde a pedra que era utilizada para apedrejar as pessoas, no Messias se cumpre. Ele veio sendo, inclusive ele mesmo disse que ele era a pedra de esquina. Né? Paulo acho que fala, né, que o Messias era a pedra de esquina.
Ele era a pedra de esquina. Ele é por quê? O que é a pedra fundamental, chamado de esquina ou fundamental? A pedra fundamental em uma construção, ela é aquela pedra que você coloca para inaugurar uma construção. Então o Messias, quando fala que ele é a pedra de esquina, é porque ele veio sendo a primeira pedra do templo espiritual do Pai. Ele veio sendo a primeira pedra, a pedra fundamental. E todas as pessoas que creem no que ele falou são construídas sobre ele, se tornam um alicerce. As pessoas começam a ser construídas como um templo para o Pai. E ele habita dentro agora desse templo, dessas pessoas. Não é mais um tijolinho de pedra, não é mais uma pele de animal, mas sim o corpo humano, é a mente humana. Na velha aliança, dentro do tabernáculo, tinha lá a Arca da Aliança, que o povo venerava, porque o Pai habitava dentro da arca, mas na nova aliança já não existe mais a Arca da Aliança. Se você vai num lugar e você vê uma Arca da Aliança lá, você está seguindo falsos mestres, porque na nova aliança, a Arca da Aliança agora passou a ser o nosso entendimento, morada do Altíssimo, porque agora a lei do Pai está em nós, como Paulo afirma em Hebreus 8, o livro todo de Hebreus Paulo fala sobre isso, né? O maná que antes ficava na arca, agora é o pão vivo, que é o próprio Messias, que ele diz, quem comer de mim nunca mais terá fome, né? Que é o seu pão agora, não é mais o maná, é o pão dele que está em nós, e recebemos também o cajado, porque agora somos feitos sacerdotes através do Messias. Ele nos comprou essa autoridade. Por que somos feitos sacerdotes? Porque na velha aliança não era o sacerdote que falava com o Pai pelo povo. Na nova aliança, quando você crê no que o Messias falou, você se torna sacerdote, né? Onde você agora tem acesso ao trono do Pai diretamente, não precisando mais de outros sacerdotes. Então isso é lindo e é maravilhoso. Então por que eu estou fazendo todo esse resumo aqui para falar sobre o que Pedro comenta aqui no comecinho do livro de Pedro? Para você entender que esses homens que estão aí hoje que são esses falsos mestres, que deturparam tudo, que se colocam como líder, que tem hierarquia entre eles têm dentro do templo religioso as pessoas que estão abaixo deles, tem as pessoas que estão acima deles, né, que começa desde lá do arcebispo e vem descendo até o diácono da igreja, ou seja, é tudo uma hierarquia que eles respeitam. Para quê? Para poder ter ordem ali aquele sistema, como numa empresa, né, que tem o porteiro, tem o administrador, tem o cara lá que é da finança, tem o cara que é o cara que toma conta lá, que limpa. Então é uma empresa, né? Mas quando a gente entende que isso tudo é uma apostasia, a gente tem a oportunidade de sair disso. E olha só, Pedro ele fala assim, houve no passado falsos profetas, porque no passado existiam profetas, mas ele fala, entre vós haverá falsos mestres. Olha como que ele muda. Por quê? Porque Pedro entendeu que no futuro não existiria profeta mais. Os profetas duraram até João, como o Messias deixou claro em Lucas 16. Quem não conseguiu entender isso está fermentado ainda por esses falsos mestres. Então, haverá entre vocês falsos mestres, pessoas que se colocarão como mestres sem ser, porque não aceitaram o Espírito do Pai como seu mestre. Então, seguirão a homens. Aí ele fala, esses falsos mestres introduzirão encobertamente heresias destruidoras, enganando, negando, né, até o Messias que os resgatou, trazendo para si mesmo, repetindo a destruição. E como é que você nega o Messias? Quando você se coloca como líder das pessoas, você está negando ele, porque você não deixa ele falar com as pessoas, é você que fala. Quando você pratica rituais físicos para tentar se chegar ao Pai, sendo que o próprio Messias foi a consumação de todos os rituais físicos para que agora as pessoas recebessem a vida em abundância e não ficassem mais presos através de rituais. E quem lucra com os rituais hoje são os líderes religiosos, né? O Messias disse, vocês me matarão para viver da minha herança. E o que é a herança do Messias, senão esses rituais todos que foi instituído na velha aliança? Esses rituais não era para ter seguido depois do Messias, mas eles fazem até hoje e dizem que se você não fazer, você não é salvo. Como se a salvação dependesse de ritual, né, gente? Salvação não depende de ritual, mas eles trazem por quê? Porque se as pessoas não praticarem mais essas coisas e entenderem que tudo isso se concluiu e que hoje nós precisamos apenas amar uns aos outros, esses homens perdem os seus lucros, perdem a maneira de manipular, eles perdem a coleira. Então,
é necessário meter o pé mesmo e, como disse o Messias, empregar força para entrar no reino, porque senão você não entra, porque esses homens eles manipularam tudo o que o Messias trouxe para viver da sua herança. E o interessante é que ele fala aqui no verso 2, ó, muitos, não são poucos, seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Quantas pessoas, como eu gravei no áudio, elas chegam em casa para ouvir Deus falar e abrem a Bíblia. E ali elas acreditam que Deus está falando. E o dia todo que o Espírito do Pai tentou falar com ela no entendimento dela, tentando ajudá-la a não cometer tantos pecados o dia todo, ela negou a voz do Pai. Por quê? Porque ficou acreditando que só ouve a voz do Pai quando se abre o livro Bíblia. Quantas pessoas esperam uma vez no mês para ir na igreja para tomar uma ceia, que é um copinho de vinho e um pedacinho de pão, e depois o restante do mês inteirinho eles deixam de participar da verdadeira ceia, que é ouvir a voz do Pai e praticar a sua vontade. Aí ela fica achando que está em pecado, né? Quando não vai lá e não toma o pãozinho, não bebe o vinhozinho. Mas ela não percebe que está em pecado quando ela fala mal do próximo, quando ela deve para o próximo, né? Ela não percebe que ela deixa de beber do vinho e comer do pão quando ela fica devendo para o seu próximo, quando ela, né, faz coisas erradas, quando ela cobra além do que é devido. Isso ela não se acusa. Por quê? Porque está fermentada pelos falsos mestres. Aqui fala que muitos seguirão. Olha as igrejas todas lotadas. Verso 3. Esses homens são movidos por ganância. Eles falam palavras fingidas. Eles farão das pessoas negócios. Mas a condenação deles, dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Eles serão destruídos, desmascarados, como o Pai já está levantando muitas trombetas para desmascarar esses homens. Verso 4. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, né, e aqui quando fala anjo a gente pensa que é lá no Éden, né, mais um fermento dos líderes para manter o povo com medo de um diabo, né, que luta para afastar o povo do Criador do Universo, quando na verdade esses homens, como disse Judas lá no capítulo 1 de Judas, Judas fala que esses homens não sabem o que dizem quando eles falam do diabo, porque precisa entender qual é a função que o diabo tem na história toda para você não blasfemar, não falar mal contra aquilo que você não sabe. Nem os anjos ousam falar mal do diabo. Já esses homens, eles usam o diabo para ficar rico, para colocar medo nas pessoas, tudo por engano. Então aqui fala que nem os anjos o Pai poupou. Quem são esses anjos? São os lavradores, homens que o Pai chamou para cuidar da vinha. Eram chamados como anjos esses homens. Eles pecaram e nem eles o Pai poupou. O Pai os lançou no inferno e os entregou ao abismo da escuridão, entendimento obscuro. Nunca mais entenderão a verdade do Pai. Por quê? Porque não foram fiéis. Eles enterraram o talento do Pai. Eles pegaram a verdade do Pai e não como disse o Messias, uma metáfora, né? Não colocaram no banco para multiplicar. E esse não colocar no banco não é o banco físico, é você aplicar o seu entendimento em compreender as leis do Pai. E eles foram perdendo, a cada geração que ia nascendo desses homens, ia nascendo uma geração menos conhecedora da verdade. Por isso que quando veio o Messias, o noivo, essas pessoas não reconheceram. Por quê? Porque estavam com a mente obscurecida, estavam na escuridão, nas trevas. E aí o Pai reservou para essas pessoas o juízo, porque não deram valor nos talentos. Agora aqueles que mesmo com 2 talentos, foi fiel, mesmo no pouco, né? Na época que o Pai ainda não habitava de forma plena no ser humano, eles foram fiéis à palavra do Pai. Aí o Messias disse, sobre o muito colocarei vocês. Parece, né, o que eu estou falando parece algo totalmente novo, mas isso é o Evangelho. E você, infelizmente, está na mão desses homens comendo migalhas, doente, porque não dá ouvido à voz do Espírito Santo. Verso 5. E não poupou o mundo antigo. O Pai não poupou o mundo antigo, porque as pessoas preferiram o engano, embora preservou a Noé. Por que preservou a Noé? Porque o Noé tinha fé, ele ouvia a voz do Espírito, ele era pregador da justiça, com mais 7 pessoas a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, pessoas que não tinham piedade. Se reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as
para exemplo aos que vivessem em piedade. Olha só, o Pai não poupou Sodoma e Gomorra, as condenou à destruição para que servisse de exemplo para as pessoas que são ímpias, né? Mas ele livrou o justo Ló, como eu já falei, né? Que o justo Ló é uma pessoa que ainda buscava o Pai em espírito, então o Pai vai lá e o livra, né? Daqueles perversos que viviam na sua época. Verso 8, porque este justo, habitando entre aqueles perversos lá de Sodoma e Gomorra, por ver e ouvir, né, o que eles falavam, ele afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras daquelas pessoas. Olha só, o Pai livrou Ló lá de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra o povo era ímpio, né? Eles não tinham piedade, não amavam uns aos outros, eram pessoas que se prejudicavam uns aos outros, que é mais um fermento que eles dizem que lá era terra de prostituição. A prostituição lá era prostituição mental, estavam prostitutos aos olhos do Pai, estavam seguindo a Babilônia, não tinham amor ao próximo, não conseguiam ouvir a voz do Pai, estavam pagãos. E Ló, que tinha a luz do Pai no seu entendimento, afligia sua alma todos os dias pelo que ele ouvia e pelo que ele via, né, por causa das obras daquelas pessoas que não tinham a presença do Pai e praticavam o que o Pai não gostava, que era impiedade, que é falta de amor ao próximo. Gente, são tantas coisas aqui. Eu vou finalizar porque já deu meia hora, mas eu queria que você continuasse lendo, né, aqui esse capítulo de 2 Pedro, para você ver que esses falsos mestres aqui que Pedro está comentando não são essas pessoas que estão se levantando agora, porque está escrito que o Pai, ele levantaria, né, as suas trombetas para tocar e tirar o povo da Babilônia. E ainda ele diz lá em Apocalipse 17, 18, ele fala: sai dela, povo meu. E como é que ele incentiva o povo a sair? Através dos seus mensageiros, que ele manda, que ele dá entendimento para falar e tirar o povo do engano. Mas aqueles que preferem ficar debaixo dos falsos mestres, homens, como está escrito aqui, ó, que são movidos por ganância, que lançam campanhas utilizando histórias da velha aliança como Ana, Sara, Abraão, homens que utilizam correntes, né? Como eles falam nas igrejas, é corrente, você faz 7 semanas de campanha, tudo isso é para tirar dinheiro do povo, porque toda vez que você vai, você tem que dar sua oferta, você tem que dar seu dízimo. Eles estão interessados apenas no seu próprio ventre, ó, são movidos pela ganância, usam de palavras fingidas e fazem as pessoas de negócio através das escrituras, através da herança do Pai. E o Messias deixou claro: vocês me matarão, em Marcos 12, e viverão da minha herança. Eu tenho dó de que muitos que estão vivendo da herança do Messias hoje estão vivendo porque são cegos que foram guiados por cegos e não têm um pingo de vontade, muitas das vezes, de querer enxergar a verdade. Às vezes a verdade chega e eles negam. Por quê? Porque suas ganâncias são maiores. Tem um templo com 100, 200, 500 membros dando dízimo, oferta. Você acha que é fácil para uma pessoa dessa abandonar tudo isso para de fato servir ao verdadeiro pastor? De fato buscar o Pai em espírito e não querer ser líder mais de ninguém? Você acha que é fácil abandonar a glória dos homens? É muito difícil. Mas você que tem essa coragem, abandone hoje esses falsos mestres. Abandone hoje essa apostasia que está aí em nosso tempo, onde as pessoas não compreenderam o plano de salvação do Pai, estão sendo guiados por homens e não pelo Espírito do Pai. Abandone enquanto é tempo, porque o Pai está chamando. Que o Eterno abençoe sua vida. Continue lendo aqui 2 Pedro 2, para que você possa ver como que o nosso Pai é maravilhoso, como que ele deixa evidente a sua vontade, o seu desejo para a humanidade. Olha, ele chega a falar aqui no verso 17 que esses homens que ensinam o engano são fontes sem água. Ou seja, eles se dizem representantes do Pai, mas não tem um pingo do Espírito Santo. Falam de suas próprias bocas. São homens conhecedores da letra, né? E aí ele fala: são névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Porque falando palavras arrogantes de vaidade nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, ou seja, estão enganando as pessoas que estão no erro por causa de suas vaidades, suas arrogâncias, prometendo-lhes liberdade
quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do que mesmo foi escravo. Ou seja, são filhos que ainda não são guiados pelo Espírito do Pai, ainda são escravos e querem prometer liberdade para as pessoas. Como você vai prometer liberdade para pessoas se você mesmo ainda é escravo? Ou seja, gente, ó, vai até o verso 22. Leia. Aqui, ó, ele fala, ó, era melhor que essas pessoas não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Buscar o Pai em espírito, praticar o amor ao próximo, só isso. Esse é o verdadeiro evangelho. Tiago fala isso no capítulo 1, qual é o verdadeiro evangelho, né? Aí ele fala aqui no verso 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz aquele provérbio que é verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Ou seja, fomos comprados por alto preço para sermos filhos, para possuirmos a herança, que é o Espírito Santo, que é a promessa do Pai, que quando somos selados por Ele, alcançamos a salvação. Foi para tudo isso que o Pai constituiu esse plano, de vir ao mundo, de trazer a sua palavra, mas muitas pessoas acabam voltando para o vômito, acabam negando o plano de salvação, para ficar debaixo de líderes, para ficar tendo rituais, perdendo a oportunidade de se comunicar diretamente com o Pai e ouvir a sua voz, participar das suas bodas, para ficar indo semanalmente a um templo religioso a ouvir a um homem falar por Deus, como se o Messias, ao consumar no madeiro toda a obra de salvação, ele não houvesse liberado ali o Consolador para todos. Parece que só alguns é que recebem esse Consolador, não são todos. Mas de acordo às Escrituras foi liberado para todos. Só não recebe aquele que ainda quer ficar debaixo de guias, mestres, tutores, rabis, aqueles que não abandonam pai e mãe para se casar com um único marido, o Verbo, o Pai, o Espírito Santo. Quando nós abandonamos pai e mãe, que é o sistema religioso, e buscamos o Pai em Espírito, aí sim somos um com Ele, recebemos o seu Espírito, e entramos para as bodas, passamos a ser filhos e não mais escravos. Mas como disse Paulo no livro de Gálatas, né, muitos estão voltando a ser escravos de homens novamente. Por quê? Porque estão sendo ensinados por falsos mestres. Falsos mestres. Que o Pai abençoe sua vida. Espero que essa mensagem fale ao seu coração. Não era nada disso que eu ia falar hoje, mas se veio essa mensagem, que o Pai possa ser glorificado através dela. Um forte abraço a todos.